As 100 maiores descobertas da história. Astronomia. Relatividade geral. Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o resto da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam na hora de prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não poderiam considerar. Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio, e durante o processo desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia haver ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria 8 minutos para que nos dessemos conta desse fato. Até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso, e esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo, e é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio. Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora atire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força instantânea invisível atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força. Não há atração, há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita de colocar à prova a teoria de Einstein. Fotografias foram tiradas das estrelas antes do eclipse e depois dele. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações. Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta: o que tudo isso significa? O universo está se expandindo. A relatividade geral demonstrou que o espaço era mais misterioso do que qualquer um poderia imaginar. Qualquer um, menos Einstein, é claro. Para obter uma compreensão mais nítida deste extraordinário universo, os astrônomos precisavam de mais dados coletados por observação.
E isso exigia telescópios maiores e mais potentes, como o que levou à nossa próxima grande descoberta. Quando Herschel finalizou sua pesquisa celeste em 1830, eles haviam catalogado milhares destes belos, mas estranhos objetos, conhecidos como nebulosas brancas. Na época, ninguém sabia se elas faziam parte da nossa galáxia ou de universos isolados e distantes como a Via Láctea. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble estava estudando as estrelas em várias destas nebulosas utilizando um telescópio refletor de 100 polegadas no Observatório Monte Wilson, na Califórnia. O telescópio permitiu a Hubble calcular que as galáxias estavam a centenas de milhares, talvez milhões de anos-luz de distância. Ali estavam objetos tão enormes e povoados de estrelas como a nossa própria galáxia, a Via Láctea. É por isso que nós hoje chamamos as nebulosas brancas de galáxias. Quanto mais Hubble estudava essas galáxias, mais intrigado ficava. Naquele tempo, os cientistas sabiam que um raio de luz vindo de uma estrela aparecia como uma cor diferente no espectro. A cor mudava de acordo com o movimento da estrela. Um desvio para o azul significava que a estrela estava se movendo para mais perto da Terra. Um desvio para o vermelho, que ela estava se distanciando. A quantidade de desvios da cor também revelava a velocidade daquele movimento. Hubble descobriu que, ao medir a distância de uma galáxia, seu espectro quase sempre se desviava para o vermelho. E não foi só isso. Quanto maior a distância, maior o desvio para o vermelho. Em outras palavras, o universo estava se expandindo. Foi uma descoberta estarrecedora, com implicações profundas. Ao fazer cálculos retroativos à expansão, os cientistas descobriram que o universo havia tido um início cataclísmico, que um astrônomo chamou de Big Bang. A Via Láctea emite ondas de rádio. Após 3 anos depois de Hubble descobrir o universo em expansão, nossa próxima grande descoberta revelou o misterioso objeto escondido atrás da poeira do centro da Via Láctea. Ele criaria um ramo totalmente novo da astronomia utilizando comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Em 1930, o físico Carl Jansky tinha apenas 25 anos e trabalhava para os laboratórios Bell em Holmdel, Nova Jersey. O trabalho de Jansky era identificar os tipos de interferência que ocorriam em comprimentos de onda de 15 metros, então utilizados em comunicações náuticas e transatlânticas. Depois de passar mais de 1 ano registrando dados, Jansky percebeu que havia 3 formas de estática nesta frequência. A primeira era nitidamente produzida pela ionosfera da Terra. A segunda era provocada por tempestades locais. E o terceiro sinal era misterioso, contínuo. No início, ele pensou que parecia vir do Sol. A cada manhã, este sinal lentamente se elevava com o Sol. Durante o dia, ele girava pelo céu e então diminuía juntamente com o Sol. Mas com o passar do tempo, Jansky descobriu que o misterioso sinal de rádio lentamente se afastava do Sol, como se viesse de algum ponto fora do sistema solar. Finalmente, Jansky identificou sua localização em algum lugar na região da constelação de Sagitário. Ele acreditava que havia descoberto um desconhecido objeto interestelar no centro da galáxia. E ele tinha razão. Mais tarde, astrônomos confirmaram que Jansky havia descoberto um gigantesco buraco negro, com massa equivalente a 3 milhões de sóis. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que ele foi o primeiro a observar o universo utilizando a radioastronomia, uma forma inteiramente nova de estudar o céu. Foi uma descoberta fundamental. Jansky havia provado que o céu não cintilava apenas com o brilho suave das estrelas.
Estranhos objetos se ocultavam em algum lugar a muitos anos-luz de distância, que irradiavam mais energia que galáxias inteiras, como quasares e pulsares, estrelas mortas que giravam furiosamente, com massas tão densas que uma única colher de chá poderia pesar milhões de toneladas.